Fala pessoal, tranquilo? Então temos aqui mais uma aula do nosso canal Escala Sem Fronteiras, hoje aqui diretamente de Paris. E mais precisamente não vai ser uma aula muito complexa, vai ser um bate-papo mais ali voltado para o iniciante que tá em 2026, que ainda não entrou nesse mercado, que não sabe como trabalhar, que às vezes assiste lá diversas coisas ali, já viu alguma coisa de e-commerce, já viu alguma coisa de dropshipping, de PLR, Mercado Livre, e, enfim, tá perdido. E eu vou dar a minha visão, né, sobre marketing digital em 2026, o que uma orientação, assim, um foco para as pessoas estarem iniciando ali e conseguirem alçar ali seus passos, tá? Então, primeiro, né, eu, obviamente, vou puxar para o meu lado, que é o modelo do Direct Response, que é o tráfego de resposta direta. O que seria basicamente isso? Seria a gente anunciar, né, a gente fazer anúncios ali, de forma que a gente não gere brand, ou seja, a gente não cria uma marca em si, ou a gente vai utilizar uma página do Facebook, uma página do Instagram, vai veicular nossos anúncios para o nosso público-alvo diretamente. Então, por exemplo, se eu estou no nicho de oferta de emagrecimento, eu faço ali meu anúncio voltado ali para mulher de 25 a 65 anos, direcionado àquele público de emagrecimento. E a pessoa, quando ela vê meu anúncio, seja no Instagram, seja no Facebook, ela vai ser direcionada diretamente para minha página de oferta. Ou seja, eu não vou estar levando ela para o meu Instagram, eu não vou querer crescer seguidores, eu não vou ficar fazendo postagem no meu Instagram, tudo por conta que vai diretamente do meu anúncio para minha página de vendas, da minha página de vendas ela vai ver ali meu quiz, minha VSL, e a partir disso ela vai finalmente ir para o meu checkout. Ou seja, esse processo eu não levo o meu contato com o lead diretamente, ele passa pelo meu funil, mas eu não tenho contato diretamente com ele, diferente ali, por exemplo, de um modelo de empresas ali que querem gerar brand, por exemplo, Coca-Cola, Pepsi, que é focado ali para você ir no Instagram, crescer com a marca, né, gerar valor, gerar brand, gerar equity ali para a marca, entendeu? Então você me escutou falar de quiz, de VSL, mas o que é basicamente isso? Ou seja, a gente vai criar os nossos anúncios de forma inicial ali e vai gerar, e vai mandar esse lead, né, que vai estar assistindo minha imagem, que vai estar assistindo meu vídeo ali no Facebook, no Instagram, que seja, vai estar mandando ele ali para alguma página. Então essa página, qual que é a função dela? A função dela é apresentar a minha oferta, apresentar o meu mecanismo, por que aquilo funciona. Ou seja, ele vai focar numa dor do meu cliente, né, que é o meu lead. Então vamos sempre basear ali com o nicho que eu acho mais forte para o iniciante, que é o nicho de emagrecimento. Então a gente vai sempre usar os exemplos com base nesse nicho de emagrecimento. Então a pessoa vai estar vendo um quiz ali, por exemplo, Pilates de parede. Ou seja, se é um quiz, ela vai percorrer várias etapas ali. Quantos anos você tem, qual a sua idade, qual parte do corpo você quer melhorar, quantas horas por dia você tem para fazer exercício. Então é um quiz muito normal, né, dentro dessa proposta, né, de um aplicativo de Pilates de parede, que as pessoas vão estar fazendo Pilates ali para estar emagrecendo e tudo mais. Então, basicamente, essa é uma forma ali de você estar mostrando a sua página de vendas. Eu vou tentar colocar algum exemplo ali aqui na tela, mas também pode ser que nessa página que você mande, né, o seu cliente, o seu lead, você utilize, né, do modelo de VSL, que em inglês é Video Sales Letter, ou seja, basicamente é uma carta de vendas em formato de vídeo. Grande parte ali, mais de 30, 40 minutos, ou seja, a pessoa tem que ver bastante desse vídeo ali. Geralmente, né, o valor, né, o link do checkout só é liberado no que a gente chama de pitch. E esse pitch ali vai estar, por exemplo, nos seus 28, 32 minutos. O lead tem que percorrer toda a mensagem e ele só depois vai ser revelado. Então a gente utiliza ferramentas ali, né, principalmente o VTurb, que é uma ferramenta de vídeo que vai permitir com que o nosso lead não pule nenhum trecho desse vídeo ali e vai permitir que ele percorra por toda a nossa mensagem, né? Toda a construção da nossa mensagem, dele se identificar com aquela dor, da gente estar apresentando o mecanismo. O que seria esse mecanismo? Para você emagrecer, existem diversas formas diferentes. A dor é a mesma, né? Que é a dor de querer emagrecer, de estar com sobrepeso, né? De estar com a autoestima baixa, que seja. Só que existem diversos mecanismos que são apresentados ali para o lead, para o cliente, que são as formas diferentes, né, da pessoa emagrecer. Então hoje no mercado é muito comum ali, né, truque da gelatina, truque do sal rosa, né, então tem diversos mecanismos ali. Então o que satura, né, o que desgasta ali com o tempo, não é o nicho de emagrecimento, porque as pessoas sempre vão querer estar emagrecendo, mas é de fato a solução, né, o mecanismo que é repassado ali
para o nosso cliente, tá? Então existe, né, esses dois modelos principais são os que eu mais utilizei, assim. O quiz nem tanto, eu sou mais focado na questão da VSL. E como eu falei, o nicho de emagrecimento para iniciante, para mim é o melhor dos mundos. É o nicho que escala bastante, que você tem menos barreira de entrada ali. Existem diversos nichos dentro desse mercado, só que eu imagino ali que o emagrecimento é o que tem a menor barreira de entrada ali. Existem outros mais complexos ali que vocês podem estar pesquisando depois, mas esse escala bastante ali. Então, mas como é que a gente veicula, né, esses anúncios ali? Como é que é esse tráfego pago que o pessoal fala? Basicamente ali, eu utilizo hoje somente uma rede ali, que é o Facebook, ou seja, a Meta ali. A gente paga para a Meta, a gente imprime esses valores desses anúncios, ou seja, eu construo um criativo, né, que é o meu anúncio em formato de imagem, em formato de vídeo, e eu pago para a Meta para estar veiculando isso com base no meu público-alvo. Então, eu consigo direcionar exatamente para qual público eu quero estar vendo os meus anúncios. Então, se você, por exemplo, está no Instagram hoje, você é um homem que gosta de carro, você vai estar vendo diversos anúncios, por exemplo, de rifa de carro, porque é justamente o público-alvo desse tipo de anúncio, ou seja, a pessoa foi lá no Facebook e direcionou, né, para homens de 18 a 65 anos que tenham interesse em carro, por exemplo. Então aparece diversos anúncios ali para você. Então a gente basicamente utiliza isso para estar direcionando melhor, né, o nosso anúncio para o nosso público-alvo ali. Em resumo, então a gente paga ali a Meta para estar veiculando nossos anúncios e a partir disso direcionar para o melhor público-alvo. Tá, mas qual que é meu público-alvo? Eu vou estar vendendo para o Brasil? Vou estar vendendo para onde? Eu, particularmente, eu nunca rodei Brasil. Então eu comecei já a rodar no mercado latino-americano. Ou seja, o mercado ali dos falantes espanhol, seja da América Latina ali, seja do México. Então a gente tem uma gama de público muito grande, a gente consegue abordar várias pessoas ali, entendeu? Diferentemente do Brasil, é um mercado muito bom, só que eu de fato não tenho muita experiência, eu já preferi vender para fora. E você vai me perguntar por quê? Porque tanto no mercado latino-americano, no mercado americano, principalmente, né, no mercado americano, que é o que mais escala, que é o que as pessoas mais consomem hoje em dia, a gente consegue veicular né, o nosso produto ao dólar. Ou seja, então eu vou estar gastando meu tráfego ali em real, né, se você tiver uma conta de anúncio em real, se tiver conta de anúncio em dólar também. Então você vai estar gastando ali o seu tráfego em real e vai estar retornando o produto em dólar. Ou seja, então, por exemplo, um produto que é facilmente vendido ali de 27 dólares. Então, se a gente for multiplicar ali, né, pela cotação, vamos colocar base ali de 5 e pouco ali, basicamente. Então, seria quase ali R$ 150 em um produto, né, um front, né, que a gente chama. Porque depois desse front a gente consegue oferecer vários e vários produtos ali para esse mesmo cliente, né? Que é o chamado de upsell, order bump. Nisso a gente vai estar ensinando ali depois, né, no decorrer do tempo. Só que de um mesmo cliente você pode estar vendendo diversos produtos ali para ele. Então, qual que é a importância? O dólar é uma moeda forte, né? Seja o dólar, seja o euro. Ou seja, hoje você consegue estar, né, segmentando para pessoas de várias partes do mundo. E hoje você tem uma facilidade muito grande que é a questão das IAs. Então você tem IAs ali que conseguem estar traduzindo, né? Consegue gerar avatares, consegue gerar voz ali. Você tem o chat ETP que você consegue gerar um roteiro completamente, né, factível ali em francês, em alemão, em espanhol, em inglês, mesmo você não tendo domínio naquela língua. Então hoje você consegue, o mundo não tem mais, né, uma barreira assim, muito forte. Então você consegue, né? Eu já rodei ofertas ali em francês de emagrecimento, em alemão, em espanhol, dentro ali do mercado americano também é um pouco mais complexo, né? Que eu vou falar o porquê de estar rodando ofertas de emagrecimento se tratando de cursos online, né? Que é o que a gente foca aqui, ou seja, infoprodutos. E a gente vai estar, eu vou falar um porquê disso aqui. Dentro do mercado americano existe uma coisa muito forte que é chamada de nutracêutico, que nada mais é que aquelas cápsulas, né? Os comprimidos, os medicamentos ali. Então, por ser muito forte o mercado americano, o público consumir bastante é muito procurado, né? Então, o Facebook ele trabalha com um sistema de leilão, ou seja, então quanto mais pessoas estiverem veiculando anúncio, pagando por esses anúncios, mais dinheiro eu vou ter que colocar ali para estar de fato conseguindo imprimir mais anúncios. Que um termo ali utilizado é o CPM, que é o custo por 1000 visualizações. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem com o mesmo ângulo do meu criativo, da minha oferta, estiverem focando naquela mesma dor, o meu CPM vai ser maior e, consequentemente, o meu custo por aquisição também vai ser maior nesse sentido. Tá?
Então, basicamente ali, né, a gente falou da questão das vendas internacionais e eu quero citar aqui os erros comuns, né, o que o iniciante peca na hora, né, de tá trabalhando, de estar mexendo com alguma coisa e por que muitos não deram certo, né. O primeiro erro comum que eu vejo bastante assim é a pessoa construir um produto muito antes de ter uma oferta. O que é um erro muito grande? Porque as pessoas têm ideias às vezes muito boas ali. Ah, eu vou construir um aplicativo que vai medir exatamente a caloria de quando a pessoa acorda, de quando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a ideia do produto pode ser muito boa. Só que, assim, o produto, de fato, entenda, o produto é a última coisa que o seu cliente, que o seu lead vai ver. Ou seja, primeiro ele vai ver o seu anúncio em imagem, ou seja, seu anúncio em vídeo. Depois ele vai estar vendo, né, a sua página de venda, seja o seu quiz, seja a sua VSL. E só depois de percorrer por aquilo tudo, de ir para o checkout, de comprar o seu produto, que ele vai ter acesso àquele aplicativo. Entendeu? Ou seja, não entenda mal, não é para você criar uma porcaria de produto, mas a gente trabalha sempre em construção de uma oferta forte primeiro, para saber se aquilo vende, aí sim depois eu construir algo sólido, né? Eu construir um entregável muito forte, muito bom. Nesse meio termo, né, nesse meio termo desse processo, a gente utiliza uma coisa, né, a gente cria um produto que chama MVP, que é o menor valor possível. Ou seja, é um produto, né, que eu consiga criar com IA ali, seja com videoaula, seja ali, né, uma videoaula gerada por IA, ou seja um e-book gerado por IA, que ele nesse tempo de processo de criação de oferta, de teste de criativo, eu consiga ter algo ali que eu vá entregar para o cliente, mas que eu consiga melhorar depois. Então o erro do iniciante é achar que, eu tenho que construir um produto muito foda, vou ficar um mês construindo o produto, só que depois ele vai ver que ele vai criar, né, vai colocar o criativo para rodar, vai colocar a VSL, o seu quiz para rodar, e vai ver que aquilo ali não converte. Então, ou seja, ele perdeu um mês da vida dele, basicamente, em algo que não vendeu. Ou seja, ele perdeu literalmente um mês ali no processo e ele começa, né, a desacreditar do processo, começa a achar que aquilo ali não dá certo, que não é para ele, que ele já gastou dinheiro com aquilo ali. Então é complexo, entendeu? Não entenda essa parte de focar na oferta antes do produto como criar produtos vagabundos, entendeu? Mas é basicamente você focar na oferta primeiro, criando um MVP, depois que aquilo ali consolidar mais, que sua oferta de fato foi validada e que você sabe que aquela mensagem vende, que aquilo vende, aí sim você parte, né, para a criação mais sólida de um produto. Pode ser um aplicativo, um entregável, você pode contratar freelancer ali. Hoje em dia dificilmente você vai contratar freelancer, porque você tem a IA com os avatares muito bons ali e que não perde para nada basicamente, tá? Outra coisa é acreditar em mecanismos idiotas. O que seriam esses mecanismos idiotas? Tem várias pessoas que veiculam anúncio, né, de marca digital, acho que por isso que queimou o mercado durante muito tempo ali, que é basicamente, faça venda no automático, trabalhe 5 minutos no seu dia, depois você vai viajar ao mundo, ganhe 10 mil no primeiro mês, seja multimilionário com 3 meses, não fazendo nada. Então, assim, o marketing digital não é tigrinho, né? Não é roleta, não é uma coisa que, vou colocar R$ 100 e voltar a 300, vou colocar 200 e voltar a 700. Então não funciona dessa maneira. Então se você é uma pessoa que quer dinheiro rápido ali, que não quer esforço, né? Que, eu tô sem tempo. Cara, entenda uma coisa. Eu era militar do exército, eu tinha uma rotina que eu acordava 5 horas da manhã, ia dormir ali 1 hora, meia-noite todos os dias. E era uma pessoa que, de fato, eu poderia ter reclamado do meu tempo o dia inteiro. Então, eu sei que não é fácil, às vezes a pessoa está no serviço, está alguma coisa mais complexa ali, mas mesmo que você tire ali 1 hora do seu dia, todo dia ali para estudar, para aplicar principalmente, né? Esse é um outro erro muito comum das pessoas ficarem estudando demais, acharem que, eu não estou pronto, mas na verdade você nunca vai estar pronto 100%. Então, o maior aprendizado que você pode ter é de fato aplicar e errar. E quanto mais você erra, mais você aprende ali com cada erro. Então, retornando, né? Você tem que utilizar um pouco do tempo todo dia. Se você pegar 1 hora por dia durante um ano, você vai ter 365 horas ali aplicadas. Se você tirar 2 horas por dia, tirar o seu final de semana, você vai conseguir ter ainda mais. Então eu iniciei basicamente, eu comecei a entender, né, o que é marketing digital em março de 23. Foi quando eu comecei ali a ver os cortes no TikTok e eu procurei saber o que era isso de fato. Eu comecei a ter saiu uma venda ou outra ali em janeiro de 24. Ou seja, eu comecei a aprender sobre isso em março de 23, comecei a ter venda em janeiro de 24, em julho de 24 ali começou a consolidar mais, né, que eu comecei a ter um lucro maior por dia ali e tal.
E foi quando eu saí do exército em outubro de 24, ou seja, minha realidade era completamente diferente. Só que se eu tivesse desistido nesse meio termo, né, de março de 24 até outubro de 24, eu nunca conseguiria ter a vida que eu tenho hoje, né, que eu tenho a minha liberdade, eu já não dependo mais, né, de um superior hierárquico que eu tenho, né, posso fazer meu horário e tal, tenho minhas responsabilidades ali, mas hoje eu que faço a minha vida de fato, entendeu? Então esse é o que as pessoas mais pecam. O processo ele é doloroso. Você vai testar às vezes uma, duas, três ofertas e não vai dar certo. Então você pode, as pessoas desistem ali na primeira ali, eu gastei R$ 300, não vendeu, isso não é para mim, o mercado digital é uma face, isso não existe. Então não é assim que funciona. E também não é você depositar toda a sua confiança, seja em uma mentoria, seja em um curso, porque a mentoria e o curso, elas servem para orientar você, te guiar no caminho que você deve ser traçado. Você vai adiantar muito da informação que você necessita dentro de um curso, dentro de uma mentoria. Você vai conseguir adiantar muita coisa. Só que o esforço, quem tem que fazer é você. Você não pode achar que ali o seu mentor vai te passar uma oferta validada, que você vai colocar R$ 1.000, vai voltar R$ 10.000 no outro dia, e depois vai virar multimilionário. Não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Então as pessoas elas são muito imediatistas, mas elas não querem passar por esse processo, que não é um processo fácil. Grande parte das pessoas não aceitam esse processo, né? Elas querem algo rápido, querem, né? Eu estou sem dinheiro, então eu quero fazer 10 mil no próximo mês. E não é assim que o mercado funciona, tá? E o último tópico, né? Antes da gente finalizar o nosso bate-papo, é a pessoa que não tem caixa, né? Que não tem dinheiro ali para estar investindo em tráfego pago, né? Então são várias limitações ali. E como é que ela faria, né? Para estar gerando esse caixa ali inicial nesse ano? Eu acho, né, na minha opinião, a melhor forma de você estar levantando um caixa, de subir um caixa, é se tornando editor de vídeo. E por que que isso é muito interessante, né? Porque você consegue, as pessoas vão te pagar para estar editando o criativo delas, ou seja, a VSL delas ali, você consegue aprender. E a partir do momento que você recebe para estar editando o seu vídeo, o seu criativo, você vai estar dominando, né, aquela habilidade ali de edição de vídeo. Ou seja, no meu início ali eu não pagava ninguém para estar editando, porque eu também não tinha dinheiro inicial. Ou seja, então eu aprendi na marra a editar meus vídeos ali no CapCut, no Regen, utilizando as IAs ali. Então, a partir do momento que você tem essa maestria de edição de vídeo, você na sua própria oferta vai ter muito mais facilidade ali para estar editando um criativo, editando uma VSL, e você não vai gastar dinheiro pagando ali. Ou seja, às vezes a pessoa que não domina essa maestria vai pagar muito mais para testar uma oferta. E você que já domina, né, que tem essa experiência com edição, vai ter muito mais facilidade ali. Então, assim, turma, para finalizar, né, eu deixei isso por último para ninguém achar ali que eu estou querendo. O intuito dessa aula não é isso, tá? Principalmente porque meu canal no YouTube vai ter diversos conteúdos ali de viagem, como é que você pode estar viajando, né? Utilizando o marketing digital ali como ferramenta de trabalho para te proporcionar isso. Eu vou te mostrar várias e várias videoaulas com conteúdos gratuitos aqui no YouTube, só que eu também estou criando meu curso, que é meu curso Escala Sem Fronteiras, em que eu te mostro tudo do básico ali para o iniciante ali, ou seja, a questão do tráfego pago, como é que eu subo uma campanha, como é que eu faço o criativo, o que é um quiz, né? O que é uma VSL, como é que eu estou vinculando meus anúncios ali para determinado público. Então tudo que eu citei aqui vai estar lá dentro do meu curso aqui. O link vai estar abaixo, vai estar aparecendo aqui na tela em algum momento. E também vai estar a minha comunidade Sem Fronteiras. Se você já é avançado, se você já entendeu o básico ali, mas às vezes falta alguma coisa, falta um network, uma conexão com alguém, você consegue também tá participando da nossa comunidade. Vai ser uma comunidade no Discord, em que vai misturar, né, players iniciantes com players que já faturam bastante ali. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para você estar iniciando. Então é isso, basicamente, essa é a mensagem que eu queria passar durante essa aula aqui de hoje. Eu acho que vocês conseguirem ter uma noção, entender um pouquinho do que é o marketing, mas vocês só vão conseguir entender de fato ali na prática, quando forem pegar para fazer o criativo, fazer, né, a VSL, fazer os anúncios para o tráfego pago. E é isso exatamente que a gente vai estar ensinando no nosso curso, tá? Então, se gostaram, deixe seu like, comenta, se inscreva no canal, deixe também sugestão dos próximos vídeos. Se você quer algum conteúdo que não tenha entendido, né? Eu fiz o conteúdo da Escala Baiana, que ajudou várias e várias pessoas. Então, esse é o intuito também desse canal aqui, não só viagens, mas também focar no marketing. Valeu, turma, e até a próxima.